Semana Santa, 2003. No fundo da selva colombiana, um soldado em patrulha se afasta da sua unidade para se aliviar. Ele finca o facão no chão macio para se equilibrar e bate em algo sólido. Ele cava, puxa um maço de dinheiro, depois outro e mais outro. Enterrados sob o chão da selva estavam 18 cilindros contendo os 20 milhões em dinheiro do narcotráfico. 147 soldados estavam prestes a ficar ricos. Em menos de uma década, o dinheiro teria matado, preso ou destruído cada um deles. 2 meses antes, em fevereiro de 2003, um avião de vigilância transportando 3 militares contratados americanos caiu nas montanhas do sul da Colômbia. Os guerrilheiros das Farc mataram o piloto americano e um tripulante colombiano, depois fizeram os 3 sobreviventes de reféns. O exército colombiano enviou a Brigada Móvel 6 para a selva de Caquetá para procurar os reféns. 147 soldados de 2 companhias, Buitre, o Abutre e Demoledor, o Destruidor, marcharam para uma das regiões mais perigosas da terra. Eram homens jovens, a maioria das famílias rurais mais pobres da Colômbia. Salário mensal, cerca de 300 aros. Passaram semanas na selva, ficaram sem suprimentos, comeram carne de macaco e roedores amazônicos. Eram caçados por patrulhas das Farc. E então, em 14 de abril, durante a Semana Santa, encontraram um acampamento abandonado das Farc perto do rio Coreguaje. Na gíria colombiana, uma guaca é um tesouro escondido, um estoque enterrado. E o que esses soldados encontraram era a guaca da unidade mais de elite das Farc, a coluna móvel Teófilo Forero. 18 a 20 cilindros de metal e plástico, enterrados a 50 centímetros de profundidade, selados com fita e produtos químicos para proteger as notas dos insetos. Cada cilindro continha aproximadamente 350 milhões de pesos colombianos. O total, cerca de 40 bilhões de pesos. Nas taxas de câmbio de 2003, isso era algo entre 14 e US$20 milhões. O dinheiro vinha do narcotráfico e de resgates de sequestros. A área ao redor do esconderijo era protegida por minas terrestres. Uma explodiu ferindo um soldado. Agora faça a conta. Esses homens ganhavam 300 por mês. Alguns estavam no exército há anos e nunca tinham economizado mais do que algumas centenas. E ali, na lama, havia mais dinheiro do que qualquer um deles poderia ganhar em 100 vidas. Os 2 tenentes-comandantes, Iliche Mojica Calderón, da Companhia Demoledor, e Jorge Sanabria Acevedo, da Companhia Buitre, reuniram todos os 147 soldados. Fizeram um pacto de silêncio e dividiram o dinheiro. A divisão não foi igual. Soldados da Companhia Buitre receberam cerca de 60 mil cada. Oficiais e sargentos receberam cerca de 7 mil. Soldados da Companhia Demoledor receberam aproximadamente 200 mil por homem. 7 pacotes de 100 notas de $100. Alguns soldados ficaram tão impressionados que não sabiam o que fazer com o dinheiro. Queimaram dinheiro em fogueiras, apostaram somas enormes jogando cartas. Um soldado acendeu um cigarro com uma nota de 50 mil pesos. E então, com os bolsos cheios de dinheiro do narcotráfico, 147 soldados saíram da selva. Os soldados voltaram à base em Popayán e imediatamente pediram licença. O que aconteceu depois foi espetacularmente imprudente. Homens que nunca tinham possuído nada na vida entraram em lojas e pagaram em dinheiro por caminhonetes, motos BMW, televisores de tela plana, roupas de luxo e eletrônicos. Compraram casas para suas famílias, gastaram generosamente em bares e prostíbulos. Numa loja chamada Puerto Amor, na estrada entre Neiva e São Vicente, soldados apareceram e compraram tudo o que podiam carregar. Um soldado ativou uma granada de mão no avião de transporte militar, ameaçando explodir todos. 56 soldados desertaram e fugiram, alguns para os Estados Unidos, Espanha, Panamá e Equador. Nenhum deles pareceu considerar o problema óbvio. Soldados que ganham uns 300 por mês chegando em casa com BMWs e TVs de tela plana. A inteligência militar percebeu quase imediatamente. Os soldados tinham roubado das pessoas mais perigosas da Colômbia. Quando as Farc descobriram que seu dinheiro havia desaparecido, montaram uma equipe especial de extermínio para rastrear os soldados. As mortes começaram rapidamente.
Até 2006, pelo menos 12 soldados tinham sido assassinados. 2 foram mortos em Barranquilla, um em Cúcuta, um em Arauca. Pelo menos 2 foram executados diretamente por esquadrões das Farc. Um soldado usou sua parte para comprar uma fazenda de café para o pai. As Farc descobriram, foram atrás dele e não o encontraram. Então sequestraram seu pai. O soldado foi até as montanhas e se ofereceu em troca da liberdade do pai. As Farc aceitaram o acordo. Libertaram o pai. Depois executaram o filho. Mas as Farc não eram a única ameaça. Criminosos comuns que ouviram sobre a fortuna dos soldados também saíram à caça. Famílias foram ameaçadas, sequestradas e extorquidas. E então o próprio Estado colombiano fechou o cerco. Promotores militares começaram a investigar. Os rastros de gastos eram absurdamente fáceis de seguir. Não é preciso um detetive para descobrir como um soldado raso que ganha 300 por mês de repente tem uma casa e uma moto. 147 soldados foram acusados de peculato por apropriação, sob a teoria jurídica de que, como os soldados estavam agindo como agentes do Estado, o dinheiro se tornou propriedade do governo no momento em que foi encontrado, e guardá-lo era roubo. Alguns soldados fugiram. 56 desapareceram completamente. Seu paradeiro é desconhecido até hoje. Um soldado fez cirurgia de redesignação de gênero e assumiu uma nova identidade como uma mulher chamada Liliana. Ela foi capturada em Cali em 2016. O processo legal levou mais de uma década. Em fevereiro de 2013, um tribunal militar emitiu as condenações finais. Em agosto de 2014, o Tribunal Militar Superior publicou uma decisão de 445 páginas. E em setembro de 2015, a Suprema Corte da Colômbia ratificou as condenações contra 142 militares. As penas variaram de 3 a 10 anos. Os soldados também receberam multas de 149 salários mínimos mensais e foram desqualificados de cargos públicos até 2025. Dos estimados 40 bilhões de pesos roubados, apenas 1 bilhão e 260 milhões foram recuperados. Menos de 5%. Há uma pergunta que essa história faz e que não tem uma resposta simples. Esses soldados eram criminosos ou eram homens desesperados diante de uma tentação impossível? Eram homens jovens das famílias mais pobres da Colômbia. Muitos entraram no exército porque não havia outro emprego. Estavam comendo roedores na selva, dormindo na chuva, arriscando suas vidas por 300 por mês. E então na lama encontraram mais dinheiro do que suas famílias inteiras ganhariam em 10 gerações. O advogado de defesa argumentou que deveriam ter sido acusados de omissão de relato, não de peculato. Mas o tribunal discordou. O princípio jurídico era claro. Eram agentes do Estado. O dinheiro era propriedade estatal a partir do momento em que foi encontrado. Os soldados chamaram de dinheiro amaldiçoado, la guaca maldita. Eles estavam certos. Jesus Danilo Jiménez era um soldado profissional de Manizales. Recebeu cerca de 2,5 bilhões de pesos. Comprou motos, uma casa e roupas caras. Perdeu tudo por decisões ruins. Hoje é instrutor de tênis, cuida da mãe, com uma multa de 150 milhões de pesos ainda pendente. Nunca se casou. O soldado chamado Julián fugiu para o Equador, virou chefe, casou 3 vezes, tem 7 filhos. Foi condenado à revelia há 48 meses. A soldada chamada Liliana fugiu, mudou sua identidade completamente e foi capturada após 13 anos foragida. A história se tornou o filme número 1 da Colômbia em 2006, Sonhar no Cuesta Nada, e uma série de televisão de 26 episódios. O Estado continua perseguindo os sobreviventes até hoje. Em 2022, Jiménez diz: o Estado ainda está atrás de nós. Os 3 reféns americanos que os soldados deveriam resgatar foram finalmente libertados em 2008 através da Operação Cheque Mate, 5 anos depois da guaca ser descoberta. Os soldados que encontraram o dinheiro nunca encontraram os reféns. 147 homens encontraram os 20 milhões na selva. 12 foram assassinados. Mais de 140 foram condenados. 56 desapareceram. Um mudou de gênero para se esconder. Menos de 5% do dinheiro foi recuperado. E o soldado que ainda pode contar a história trabalha como instrutor de tênis, ganhando menos do que ganhava no exército. O dinheiro amaldiçoado destruiu cada vida que tocou.